15 horas e 33 minutos, e agora aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Quem tem razão? Greve dos Correios justifica a privatização? E para debater essa questão, nós estamos com a participação aqui do Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Deputado, boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer E, estar com você, Denise, e com a Jovem Pan e ao Poit também. Boa tarde. e Vinícius Poit, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise, todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan Online, meu colega lá de Bancada Paulista e Parlamento, deputado Ivan Valente. Boa tarde, Ivan. Bom, e vamos discutir então essa questão, não é? O setor está paralisado, nós tivemos a greve dos funcionários dos Correios, reivindicando determinados direitos, ampliação de alguns benefícios ou manutenção de alguns benefícios. Isso pode atrapalhar a distribuição de correspondência de mercadorias no momento em que se tem utilizado mais esses serviços, e isso acabou reforçando as discussões em torno de privatização. E paralelamente à greve, nós temos já um grupo vencedor, um consórcio para realizar os estudos para a privatização dos Correios. Queria começar pelo deputado Vinícius. Qual a importância dessa privatização? Denise, obrigado pelo convite para participar desse debate. Essa privatização é importante para o Brasil, é importante para o brasileiro, para o empreendedor, que não pode, diante de um monopólio previsto em Constituição de Serviço Postal, ficar nesse momento. A gente entende o direito dos funcionários dos Correios de fazer greve, de pleitear. Eu, como liberal, defendo o direito de manifestação. Mas aí como é que fica o pequeno empreendedor que depende do serviço postal, fica refém dessa situação e para seu negócio, fica refém de uma ineficiência, de um monopólio? Porque tudo que é monopólio não precisa muito sempre melhorar, nem a gestão e nem o serviço, porque não tem concorrência. Então, quem ganha é o Brasil. E quem ganha também, a gente pode se aprofundar melhor depois, são os funcionários do Correio, que vão ter melhores condições. Onde já se viu, Denise, só para dar um pitaco aqui e iniciar a nossa discussão, os funcionários que trabalham arduamente de sol a sol, contribuem com a sua aposentadoria no Postales, que é o fundo de pensão dos próprios Correios, descontando ali da sua folha, gestões passadas pegaram esse dinheiro e investiram em títulos, em obras na Venezuela, na Argentina, e virou pó. Pergunta se algum carteiro decidiu investir sua aposentadoria na Venezuela e virar pó. Perderam o seu dinheiro e agora estão descontando do próprio salário para recompor. Ou seja, é injusto. Então quem ganha com essa privatização é o Brasil. Perfeito. Agora eu queria saber a opinião do deputado Ivan Valente, se concorda ou discorda dessa ideia da privatização. Não, primeiro eu queria colocar que essa não é a primeira greve dos Correios, né? Então, toda vez que a gente for pensar no direito de greve, nós temos que associar com a privatização. Em segundo lugar, eu queria colocar que essa greve, que já atinge quase 70%, 80% da categoria, 80 mil trabalhadores, ela não é por aumento de salário na pandemia, é para se defender na saúde pública, para manter o acordo coletivo em que o governo, na ânsia de privatizar a empresa, está retirando 85% dos benefícios que os trabalhadores têm. Então, isso pode significar de 43% a 69% de perda na sua remuneração. Por exemplo, num momento como esse, nós não vamos ter a licença maternidade de 180 para 120 dias. Então, num momento como esse, eles querem acabar com a indenização por morte, Eles querem acabar com as horas extras e o auxílio noturno. Então, todas as regras trabalhistas são violadas exatamente no momento em que os riscos aumentam, porque as pessoas estão na rua como trabalho essencial. Então, o que está se querendo mesmo é, primeiro, privatizar a empresa, então, sanear, entre aspas, e não precisa. Quero dizer a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan que a empresa dá lucro. Daí o estudo do Diese, o ano passado, 102 milhões de reais de lucro. Então, não tem o álibi que a empresa é deficitária. Segundo lugar, tem concorrência.
Então, a única coisa que não tem concorrência são os serviços de entrega de correspondência. Mas a entrega de produtos, que é a galinha dos ovos de ouro hoje, deputado Vinícius, que é as encomendas, entende? 52% tem concorrência. E assim mesmo o Correio está demonstrando ser extremamente competitiva, ainda mais agora na pandemia. Na pandemia nós vamos ter, já tem um aumento de 30% nas entregas. E é nesse momento que, em vez de ajudar os trabalhadores, eles querem retirar para tornar a empresa mais lucrativa, mais rentável, como se amanhã, se a empresa for privada, não vai ter paralisação? Claro que sim, porque o que vai acontecer é aumento de tarifas, entende? Piora nos serviços e apropriação privada dos lucros, porque uma empresa não vai querer entregar cartas lá no Amazonas, na beira do rio. Isso chama subsídio cruzado em matéria de serviço público. São setores que ainda são estratégicos. E vamos e venhamos, essa é uma empresa centenária, entende? Muito querida pelo povo brasileiro. E eles estão fazendo isso para se defender que 85%, ou seja, quase 70 pequenos benefícios estão sendo retirados e grandes também. Então, eles uma redução remuneratória de quase 69% em alguns casos, 43% em outros, na média, é absurda. Então, eles estão se defendendo apenas nesse momento. Eu quero ouvir agora o deputado Vinícius. O deputado Ivan fez algumas colocações pertinentes, quero fazer comentários sobre elas. Primeira coisa, o deputado Ivan tem razão, são 70% dos trabalhadores, 70 mil pessoas que aderiram à mobilização, mas vale lembrar que não tem nada sendo feito contra a lei. A empresa foi um acordo coletivo de benefícios extra-CLT. Os funcionários não estão perdendo nada, dentro das garantias da CLT. Então, eles continuam com seus empregos, continuam com seus salários, apenas alguns benefícios extra-CLT que a empresa conseguiu uma liminar judicial para retirar nesse momento de pandemia, justamente para manter os empregos. Porque se for pagar todos os benefícios que estavam previstos, não é possível, a conta não fecha, vai sair mais dinheiro do que entra. E isso todo mundo sabe, quem está aí na sua casa, o funcionário do Correio, todo mundo. Não dá para sair mais dinheiro do que entra. Vai tirar da onde esse prejuízo? Então, é importante frisar, nenhum direito garantido pela lei trabalhista sendo retirado. É um acordo coletivo que teve uma liminar e alguns, vamos dizer assim, privilégios ou benefícios, é uma palavra melhor, benefícios extra-CLT é que estão sendo retirados. Empregos mantidos, salários mantidos. Vamos lembrar, Denise, todos os ouvintes, deputado Ivan Valente, 8,9 milhões de brasileiros perderam o emprego nessa pandemia. Não é que retiraram benefícios, reduziram licença maternidade, hora extra ou noturna. Perderam, zero. Estão sem dinheiro para botar comida em casa. 9 milhões de brasileiros tiveram a sua remuneração, seu salário reduzido. Coisa que não está acontecendo nos Correios, onde as pessoas estão com o emprego garantido. Então, isso é essencial a gente colocar. Mas algumas coisas rápidas aqui. Realmente, o deputado Ivan Valente tem razão, a empresa está dando lucro agora nesse último ano. Mas por quê? Porque a gente calhou de ter uma gestão um pouco mais responsável que está fazendo dar lucro, mas agora nós vamos ficar na sorte da urna? E se vier uma gestão irresponsável, começar a queimar dinheiro público de novo, Ivan? Então, quando a gente olha para o governo do PT, foram mais de 4 bilhões de prejuízos para os cofres públicos. Quem paga esse dinheiro é o cidadão. Como é que nós vamos ficar à mercê de uma gestão que, por exemplo, neste governo anterior do PT, os 25 cargos de diretoria eram de indicação política? Isso não pode acontecer. E eu não estou defendendo essa gestão atual, não, Ivan. Porque eu acho que a gente não tem que ficar à mercê de uma gestão politizada. Tem que ter uma gestão eficiente, focada no cidadão. E
A maioria das gestões do Correios deram prejuízo. Quando o senhor reforça o que eu já tinha adiantado, que o único serviço de monopólio no Brasil é o serviço postal. O que é serviço postal, gente? Entrega de cartão. Olha o absurdo. O time dos Correios tem um time de advogados para processar o cidadão que, de repente, não tem o serviço dos Correios rápidos e eficientes na sua região e resolveu mandar uma carta de uma outra maneira. Vou contar uma história para o senhor aqui e para todo mundo que está vendo, Ivan. O padre e um vigário lá da paróquia Santa Rita de Cássia, eu fiz um vídeo e coloquei isso, em Cascavel, no Paraná, resolveram mandar cartão de Natal de última hora, da igreja. Rapaz, se lascou, processou o padre da paróquia, porque ele mandou cartão de Natal de última hora e ele não podia ter feito isso, tinha que usar os Correios. Então, eu coloco essa argumentação para finalizar essa fala aqui, que eu acho que não tem outro caminho, Ivan. Vai ser melhor para os funcionários, eles vão ter mais garantia, às vezes até mais condições de trabalho, inclusive em outras empresas que vão entrar no mercado, e o cidadão lá nos rincões do Brasil recebe hoje Coca-Cola, recebe papel higiênico, recebe logística de tudo. Por que carta ele não vai receber e só vai receber se tiver os Correios? O mercado acaba se ajustando, Ivan. Se alguém não quiser entregar lá porque acha que o preço é muito barato lá, vai vir um empreendedor mais raçudo e vai entregar e vai ganhar mercado. Então ficam aqui alguns argumentos para contrapor a sua fala. Perfeito, agora eu quero ouvir Ivan Valente. Eu vou responder ponto a ponto, Vinícius. Eu acho que é bom politizar no bom sentido o nosso debate aqui. Mas o que eu queria dizer para você primeiro é o seguinte: a folha de pagamento, se você pegar o estudo, né, de série, né, a folha de pagamento, ela está estabilizada em torno de 55%, com pequenas variações para mais ou para menos, entende? Da folha. O ano passado, de 18 para 19, cresceu 0,1% a folha. Tá? Não tem tido aumento salarial. O que tem acontecido é que o governo acaba negociando subsídios ou benefícios que não vão contar para a aposentadoria, inclusive, que não vão contar para a aposentadoria. O que eu queria te colocar é o seguinte: você colocou que alguém vai entregar carta no Amazonas, não vai. Isso chama subsídio cruzado. E porque as grandes empresas internacionais, que também são monopólios, vamos entender isso. Quem vai vir aqui é FedEx, é DHL, são grandes empresas monopolistas internacionais que vão impor preço, que vão reduzir custos na marra, trazendo uma lógica de escravidão no pagamento de salários, e eles querem as grandes cidades, eles querem as grandes encomendas, entende? É isso hoje que está rendendo. O Correio deveria se preparar, inclusive, para ser a Amazon, que é pública, entende? Ou seja, capacidade de entrega, mas não para explorar os trabalhadores, não para explorar os trabalhadores. Então, nós temos que ter uma empresa que seja confiável. Vamos entender, o Correio não entrega só carta, ele vai entregar vacina, ele é responsável pelo Enem, ele faz importação e exportação. O Correio hoje, é uma empresa complexa, estratégica, não é para ser entregue para dizer, não, vai ser melhor para os trabalhadores, nunca. Vai ser muito pior para os trabalhadores, mas não é só isso, vai ser pior para o usuário, por uma razão muito simples, né? A empresa maximiza lucros, então ela vai buscar esse tipo de lucro, primeiro, reduzindo os custos lá e reduzindo todo tipo de custo. Então não há essa eficiência que se fala. Mais do que isso, eu acho que nós temos que pensar essa questão futura da entrada na era digital como uma grande oportunidade de aumentar os lucros. Não é à toa que aumentou 30% esse ano as entregas e vai aumentar. E o Correio está se mostrando uma empresa extremamente competitiva. Inclusive, você não falou, mas metade das agências aí do Correio já são franquias, entende? Que são desenvolvidas. Então, ela não é uma empresa
ela não é um monopólio, ela é no seu lado estratégico planejado. E se a gente quiser falar de corrupção, eu vou dizer para você, eu conheço um que sabe tudo de corrupção, que apoia o governo Bolsonaro agora, e você sabe, Roberto Jefferson, onde tudo começou, nos Correios, em todo o governo. Então, achar que no privado não vai ter corrupção, veja as grandes empresas, Ike Batista, veja aí, Odebrecht, OAS, JBS, governo Sarney, que vocês também apoiaram, etc. Não vem dizer que a gente apoiou o PT, que a gente saiu do PT lá em 2004, tá? Então, a gente foi oposição também. Então, o combate à corrupção é com a gente. Então, combate à corrupção, você combatendo, prendendo o corrupto. Por exemplo, não aceitando o apoio do Roberto Jefferson, que é bandido, que é corrupto. Mas o que acontece de verdade é que nós temos no Ministério da Educação uma pessoa que no dia 22 de abril falou claramente o seguinte: por mim, eu privatizava tudo. Por mim, entende? Eu só emprestava para os super ricos, para quem tem muito. Emprestar para pequeno só dá prejuízo. Então, é o homem dos monopólios. Então, é o homem, inclusive, que pela operação Greenfield, o Guedes, entende, tem que responder por uma fraude de R$ 1 bilhão em fundos de pensão. Essa é a realidade brasileira. Mas como a mídia, a grande mídia corporativa, pensa junto com o mercado, né, então o que acontece é o seguinte: o Guedes é poupado. Então, não são os trabalhadores que têm que pagar essa conta da crise. Qualquer justificativa para a privatização tem que começar com isso, entende? Não é porque vai ter um governo maior ou menor, é que é possível ganhar recursos, ter um retorno financeiro positivo, um serviço de excelente qualidade estratégica, desde que haja controle público sobre isso. Deputado, vamos ouvir agora Vinícius Poit a respeito disso, que foi colocado inclusive essa questão da corrupção, que é um dos fatores até que estimula a opinião pública a estar favorável à privatização de todas as empresas. Nós tivemos uma onda de corrupção que produziu prejuízos generalizados nas estatais brasileiras. Mas como é que você vê essa posição, Vinícius, do Ivan Valente? Bom, primeiro, né, quando o Ivan Valente fala vocês apoiaram o governo do Sarney, Ivan, o Sarney eu não sei nem quantos anos tem, acho que uns 137 anos. Eu não tinha nem nascido direito quando o governo do Sarney estava aí. Então não apoiei o governo do Sarney coisa nenhuma, não apoio, assim como não apoiei essas gestões passadas dos Correios e não apoio nem essa. Né? E o senhor falou bem, Roberto Jefferson, eu não tenho nada a ver com Roberto Jefferson, né? Esse apoio que você vê os discursos oportunistas dele, só que um oportunista, Ivan, o que ele precisa? De uma oportunidade para roubar. E aonde ele teve oportunidade boa para roubar e para fazer todo o esquema do mensalão, o senhor viveu essa história aí no parlamento, o senhor estava uma parte no PT, depois passou para o PSOL, acredito até com desilusões que o senhor deve ter visto no Partido dos Trabalhadores, mas foi nos Correios. Olha lá, tá fácil, vamos usar os Correios para fazer o mensalão, vamos usar os Correios para roubar. Nem os funcionários dos Correios, nem a população brasileira merece um cara desse. Merece alguém mal intencionado que chega lá, Ivan, e usa uma empresa que é bancada com o seu imposto, o seu trabalho, o meu e mais do que o nosso, de 210 milhões de brasileiros para fazer esquema de mensalão e para roubar. O senhor falou na operação Greenfield aí, né? Eu acho até meio... Como é que nós vamos botar o Paulo Guedes no meio da operação Greenfield, do Postales? O Paulo Guedes não tem nada a ver com a gestão dos Correios, Ivan. Eu acho que a gente não pode misturar os assuntos agora numa gestão que tem esse presidente, tem esse diretor dos Correios que foi para a cadeia, que pegou o dinheiro dos funcionários, da aposentadoria, de algo que a gente discutiu tanto aí no parlamento na reforma da Previdência, Ivan, pegou o dinheiro dos funcionários dos Correios e botou na Venezuela, onde já se viu. O que tem a ver? Eu queria até perguntar se o senhor concorda com uma gestão que pega dinheiro de Postales e bota na Venezuela. Não tem cabimento nenhum.
Então, corrupção, eu tenho uma apresentação aqui, Denise, mas ia precisar de mais uma meia hora, 1 hora de debate para falar o tanto de corrupção que teve nos Correios, né? Em 2016, vou falar num período recente, né, onde teve troca de governo aí, 25, todos os corpo diretivo dos Correios pertencia às indicações políticas. E aí, vamos voltar só um pouquinho, Ivan. Quando o senhor fala da Amazon, né? A Amazon não é uma empresa estatal, não é uma empresa pública, ela é uma empresa privada, com dinheiro pulverizado no mercado. De repente, se os Correios passam para o controle privado, ele pode sim, inclusive, continuar a chamar Correios e pode ser uma empresa muito melhor, com gestão mais eficiente. Vide a Amazon, que o senhor mencionou, e outras. Agora, que DHL, que FedEx, vamos ter orgulho dos nossos empreendedores? Vamos falar das Lojas Americanas, que enquanto os Correios estão entrando em greve, Lojas Americanas está investindo 8 bi em ampliar logística, transporte, gerar emprego. Vamos falar, por exemplo, da Braspress, que é uma outra empresa raiz de logística no Brasil, investindo 100 milhões, comprando 200 caminhões, contratando 500 novos empregados. Vamos falar do Mercado Livre, não é brasileira, mas é aqui da América Latina, dos hermanos argentinos aí que estão também enfiando o pé pelas mãos em várias atitudes lá, e está investindo também, até os argentinos, Ivan, até os empreendedores argentinos estão fazendo coisa positiva para o mercado. O governo não, mas o empreendedor sim. Então vamos falar dessa turma, são eles que vão crescer, a Total Express, a Magalu e por aí vai. Com o mercado online, para concluir, o senhor falou aí do mercado digital e do mercado eletrônico. Aliás, né, passou na Câmara, o senhor lembra quando eu relatei no plenário, aliás, tivemos um diálogo com esquerda e direita, a relatoria do FUST, para garantir aquele dinheiro que está parado lá de 21 bi, está parado agora lá no Senado, a gente precisa fazer andar para conectividade no Brasil, né, conectividade nas escolas, conectividade nas cooperativas rural, lá na Amazônia ter acesso à internet também, e de repente até eliminar a necessidade de tanto papel, e passar mais carta e coisa pela internet. Então, gostaria de lembrar dos empreendedores brasileiros e falar que fonte de corrupção, Ivan, puxa vida, infelizmente os Correios e outras empresas estatais são um monte. Então, a parábola que me contaram, Ivan, queria compartilhar com o senhor, que é a história do presunto e das moscas. É um vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, quando eu escutei essa historinha. Qualquer um de vocês pega um presuntão, daquele presuntão, pode ser o presuntão sadia mesmo, perdigão, ou aqueles peças de presunto Parma, bota na sacada, né? Ou bota para fora de casa, Ivan, vai encher de mosca. Aí o que a gente faz lá? Vai lá e abana as moscas, elas vão embora, só que não tira o presunto de lá. O que vai acontecer? As moscas vão chegar tudo de novo. Esse presunto são as nossas estatais, Ivan, um prato cheio para ladrão, um prato cheio para cometer corrupção. Se tivesse gestão séria e eficiente e não politizada, vá lá, vide a Petrobras, que deu prejuízo, que foi fonte do maior escândalo de corrupção do mundo, quando botou o Pedro Parente na época lá, primeiro semestre, deu lucro que não dava em um ano inteiro. Então, gestão, a gente vai ter que blindar da política, porque senão, nossa empresa estratégica, Correios, nós vamos perder para quem está mal intencionado. Agora, deputado Ivan Valente, eu peço que seja bem rápido, que nós estamos chegando quase ao final, para dar tempo da gente debater esse finalzinho. Vamos lá. Então, Denise, primeiro eu queria colocar para o Vinícius o seguinte, eu não sei se ele sabe que o Menem privatizou todos os Correios na Argentina. Foi uma porcaria, desastre completo, tanto que foi reestatizado o Correio. E eu vou dizer mais, e tem vários países europeus que estão caminhando no sentido de dar muito mais poder de Estado centralizado. Eu estou falando de França, de Espanha, desses países centrais, que eles perceberam, inclusive, o papel estratégico, inclusive o da Inglaterra, que é parecido com o nosso. Em segundo lugar, eu queria colocar uma questão, né? Quer dizer, nós temos que pensar nos 100 mil funcionários. E você achar que vai vir uma empresa privada, nacional ou internacional, e vai melhorar a situação dos funcionários, é uma balela. Isso não existe, gente. Eles vão acabar com todos os direitos, eles vão reduzir, eles vão querer espremer, porque o que visa para a empresa privada? Lucro, maximização de lucro. Então, se você estudar o que é subsídio cruzado, né, em empresas estratégicas, eletricidade, água,
Correios, etc., você vai ver que tem locais que não vão dar lucro, porque não tem as grandes entregas, entende? Porque para entregar uma carta, o cidadão precisa chegar lá, e assim por diante. Segundo, valorizar esse trabalho dos Correios, porque a triagem, ela está sendo feita por pessoas que estão manipulando coisas que podem estar contaminadas, carteiros que enfrentam sol e chuva, e mais do que isso, enfrentam a doença e os cachorros ainda por cima. Então, a gente precisa valorizar o trabalho das pessoas, né? E, em terceiro lugar, eu acho que essa greve, entende? Ela merece, porque quem está lá hoje é um militar indicado pelo Bolsonaro. Tem 6 mil militares, militarizaram o Correio. Isso é que é péssima gestão, entende? Não tem eficiência, entende? E corrupção, a gente combate prendendo corrupto. Seja do setor público ou privado, senão não ia prender o cara da Odebrecht, entendeu? O JBS, entendeu? O Ike Batista e assim por diante. Então, dá a impressão do que é público é necessariamente corrupto. Essa história do presunto ser corrupto. Não, não é verdade. Se você tem controle social popular, entende? Se você tem transparência na administração pública, você pode ter excelentes desempenhos de setores estratégicos, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Né? Deputado Então, Ivan Valente. Então, só queria concluir com uma coisa que eu quero falar com o Vinícius, já que a gente teve essa oportunidade. Eu vi que o João Amoedo, entendeu? Seu líder máximo, fez a pergunta célebre do momento. Senhor presidente, por que Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da Michele Bolsonaro? Eu acho que você está de acordo com isso comigo, pelo menos, Vinícius. Deputado Ivan Valente, esse é um outro tema. Eu queria que o Vinícius pode se manifestasse rapidamente o nosso debate. Quem tem razão? Uma frase para concluir, Vinícius, por favor. Olha, eu sei o que é subsídio cruzado, Ivan, sou contra ele, porque eu acho que um não pode pagar pelo outro, mas a gente tem que estudar. São suposições falar que as empresas vão acabar com os direitos dos trabalhadores, né? Baseado em o que a gente fala isso? Então, a gente tem que buscar evidências empíricas. A empresa privada visa o lucro, sim, mas para isso ela vai ter que competir com outras e fornecer o melhor serviço, senão ela não vai ser contratada e ela vai quebrar. Sobre a pergunta para o presidente Bolsonaro, Ivan, o senhor sabe que eu uso bastante Twitter, já tivemos experiências em conjunto no Twitter e eu fiz a pergunta. Talvez o senhor não viu, mas eu fiz a mesma pergunta para o presidente, como mandato independente que sou. E aí, para concluir, como o senhor disse, corrupção se combate prendendo. Prendendo gestor público, prendendo gestor privado e prendendo gestor público em meio à pandemia dobrando pena e prendendo parlamentar que comete crime e não vai para a cadeia, tem imunidade. Queria pedir apoio do senhor ao projeto 1485 da Adriana Ventura, que dobra a pena para corrupção no meio da pandemia, gestor público, e apoio do senhor para a gente acabar com o foro e com a imunidade parlamentar, visto esse absurdo da gente ter uma pessoa acusada de assassinato transitando lá no parlamento e outras ocasiões que já aconteceram dentro do parlamento brasileiro. Então, Ivan, obrigado pelo debate. Eu fico orgulhoso de ter um debate com diálogo, com respeito com o senhor, mesmo tendo posições diferentes, mas a gente colocando aqui na mesa e argumentando com bastante educação para transmitir nossas ideias para o povo. E obrigado, eu que agradeço a participação dos dois, Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, e Vinícius Poit, deputado federal pelo Novo também de São Paulo. Nós discutimos greve dos Correios, justifica a privatização. Muito obrigada aos dois, uma ótima tarde